Receba a paz do Senhor Jesus. Hoje falaremos sobre algo essencial para a vida cristã. A diferença entre quem é guiado pelo Espírito Santo e quem caminha segundo a própria vontade. Há um abismo entre os dois. Um anda em paz, o outro vive em confusão. Um reconhece a voz de Deus, o outro se perde nas vozes do mundo. O Espírito Santo é mais do que uma presença. Ele é a direção viva de Deus dentro de nós. Mas muitos têm vivido exaustos porque seguem o impulso da carne e não a voz do Espírito. Hoje Deus quer te ensinar a reconhecer a diferença e te conduzir à libertação de toda desorientação espiritual. Antes de seguirmos, inscreva-se agora em nosso canal Deus e Eu e participe desta comunidade de fé. Nos ajude deixando o seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser guiado por Deus. Está escrito em Gálatas 5, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quem anda guiado pelo Espírito não tropeça nas trevas, porque a luz de Deus vai à frente e ilumina cada passo. Muitos confundem o mover do Espírito com suas próprias emoções. Mas o Espírito Santo não age por impulso, age por propósito. Enquanto o impulso nasce da pressa, a direção vem da paz. O impulso quer resultado rápido. O Espírito trabalha com maturidade. Quando Saul foi chamado, o Espírito o ungiu para reinar, mas ele perdeu a direção porque deixou que o medo e o orgulho falassem mais alto. Ele começou guiado pelo Espírito e terminou guiado pela carne. E é isso que Deus quer evitar em nossas vidas, que comecemos cheios da presença e terminemos cheios de ansiedade. O Senhor declarou em 1 Samuel 15, versículo 23. A rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Toda vez que insistimos em seguir a nossa vontade, substituímos a voz de Deus pela nossa. Mas quando nos rendemos, o Espírito Santo assume o controle e o caos se transforma em direção. Quem é guiado pelo Espírito Santo carrega sinais visíveis, não de perfeição, mas de presença. Há serenidade nas decisões, compaixão nas palavras e sabedoria em meio ao caos. O Espírito Santo não forma religiosos, forma discípulos sensíveis à vontade do Pai. Simeão é um exemplo disso. A Bíblia diz que ele era justo e piedoso, e o Espírito lhe havia revelado que veria o Messias antes da morte. Enquanto muitos oravam apenas por tradição, Simeão orava por direção, e foi conduzido ao templo exatamente no dia em que Jesus foi apresentado. Ele reconheceu o Salvador não pela aparência, mas pela revelação do Espírito. Na passagem de Lucas 2, versículos 25 a 27, encontramos: movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Ser guiado pelo Espírito é andar no tempo certo, no lugar certo e pelo motivo certo. Até os passos simples se tornam proféticos quando o Espírito está no comando. Nem sempre o Espírito Santo nos guia dizendo vai. Às vezes, ele nos guia dizendo não. E é nesse não que muitos se perdem, confundindo restrição com rejeição. Mas o Espírito não impede para nos frustrar. Ele nos impede para preservar o propósito de Deus em nossas vidas. Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho quando tentaram ir para a Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Eles não entenderam na hora, mas depois perceberam que Deus tinha uma rota diferente, a Macedônia, onde vidas seriam alcançadas e o Evangelho se expandiria ainda mais. Deus nos orienta em Atos 16, versículos 6 e 7. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e chegando a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Quem é guiado pelo Espírito entende que nem toda porta aberta é de Deus, e nem toda fechada é derrota. Às vezes, o não de hoje é a rota segura para o sim de amanhã.
Confiar no Espírito é crer que o caminho bloqueado também faz parte da direção. Há momentos em que o maior inimigo da vontade de Deus não é o diabo, é a nossa própria pressa. A carne quer agir agora. O Espírito diz, espera. A carne busca reconhecimento. O Espírito procura obediência. Saul perdeu o favor de Deus porque agiu antes da hora, oferecendo o sacrifício que cabia a Samuel. Ele quis parecer espiritual, mas estava apenas sendo impulsivo. Davi, por outro lado, também foi provado no tempo de espera, e mesmo tendo a chance de matar Saul, não tocou no ungido do Senhor. A diferença entre os dois é simples. Saul reagiu pela carne, Davi respondeu pelo Espírito. Está escrito em 1 Samuel 13, versículo 13. Agiste como insensato, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus. Agora o teu reino não subsistirá. Quando a carne toma o controle, a confusão começa. Mas quando o Espírito governa, até o silêncio se torna direção. Deus está procurando corações que saibam esperar o tempo certo e andar guiados por Ele, não por emoções. A maior evidência de quem anda guiado pelo Espírito não está nas palavras, mas nos frutos. Quem é cheio do Espírito Santo não precisa se justificar. A própria vida se torna testemunho. A mansidão onde antes havia ira, perdão onde antes havia ferida, domínio próprio onde antes havia queda. O apóstolo Paulo descreve esses frutos como resultado natural da presença do Espírito. Não são virtudes humanas, são expressões divinas em corações rendidos. A palavra nos ensina em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E em Romanos 8, versículo 6 está escrito: a mentalidade da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. A diferença é clara. Quem anda na carne vive preso em ciclos. Quem anda no Espírito vive em liberdade e propósito. Os frutos revelam quem te guia, e onde o Espírito Santo governa, a vida floresce mesmo em meio ao deserto. Agora que entendemos a diferença entre andar na carne e andar no Espírito, é tempo de decisão e rendição. Não basta conhecer o caminho, é preciso escolher por quem ser guiado. A carne nos leva à inquietação, mas o Espírito nos conduz à paz. Enquanto a carne busca controle, o Espírito nos convida à confiança. Talvez você tenha vivido tentando acertar com suas próprias forças e o resultado foi cansaço, ansiedade ou confusão. Mas hoje, o Espírito Santo te chama de volta. Ele quer governar o que você sente, pensa e decide. Quando o Espírito assume o controle, até o deserto se torna caminho, e até as perdas se transformam em propósito. Por isso, antes de orarmos, respire fundo, acalme o coração, feche os olhos e diga: Senhor, eu me rendo à tua direção. Deixe o Espírito Santo preencher esse ambiente e quebrar todo o peso da alma. Agora é o momento de libertação, consagração e poder. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, hoje nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e rendido. Pedimos, Espírito Santo, vem reinar sobre nós. Toma o controle da nossa mente, dos nossos sentimentos e das nossas decisões. Silencia as vozes do medo, da dúvida e da pressa que tentam nos afastar da Tua presença. Queremos andar em comunhão contigo, Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz nas pequenas coisas e discernir a Tua vontade em cada passo. Renova em nós a sensibilidade espiritual, que possamos perceber quando o Senhor diz sim e também quando diz não. Tira de nós toda independência disfarçada de força e ensina-nos a depender somente de Ti e da Tua paz. Espírito Santo, enche este lugar. Faz cair por terra toda resistência, orgulho e medo de se render. Transforma o coração endurecido em terra fértil, onde o Teu querer possa florescer. Queremos viver não por emoção,
mas por direção. Vem, Senhor, e governa nossa alma. Espírito Santo de Deus, neste momento clamamos pela Tua presença libertadora. Toma autoridade sobre toda mente confusa, sobre todo coração dividido e sobre toda alma cansada que nos ouve agora. Onde houver trevas, que a Tua luz brilhe. Onde houver culpa, que o Teu perdão entre e cure. E onde houver fraqueza, que o Teu poder se aperfeiçoe. Em nome de Jesus, declaramos libertação sobre todo espírito de engano, orgulho, confusão e independência. Repreendemos toda voz contrária que tenta confundir o propósito, toda influência maligna que tenta substituir a Tua voz por distrações e desejos carnais. Que seja queimado agora, pelo Teu fogo santo, toda a prisão da alma, ansiedade, depressão, medo, vaidade, inferioridade, comparação e incredulidade. Senhor, liberta-nos de nós mesmos. Queremos andar no Teu Espírito e não mais nas vontades da carne. Restaura o discernimento espiritual, reaviva os dons adormecidos e enche de ousadia quem já havia perdido a fé. Sopra sobre nós o Teu vento novo, Espírito de Deus. Traz renovo, traz força, traz liberdade. Em nome de Jesus declaramos, onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Amém. Hoje aprendemos que viver guiado pelo Espírito Santo é escolher todos os dias a voz de Deus em vez da voz da carne. Não é uma caminhada de perfeição, mas de rendição. Quem anda no Espírito aprende a ouvir, esperar e obedecer, mesmo quando não entende o caminho. Está na Escritura Sagrada, em Efésios 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Essa é a chave de uma vida cristã que vive em liberdade e verdade. Ser continuamente cheio da presença de Deus. Não basta uma experiência passada. O Espírito quer comunhão diária, direção constante e entrega sincera. E aqui fica o desafio de fé. Nesta semana, antes de cada decisão, ore dizendo: Espírito Santo, guia os meus passos. Permita que Ele conduza suas conversas, suas escolhas e até seus silêncios. E quando sentir vontade de agir por impulso, pela emoção ou pela carne, lembre-se, quem é guiado pelo Espírito não reage, confia, não se apressa, obedece e não se ira. Descansa na vontade e na presença de Deus. Compartilhe este devocional com alguém que precisa reencontrar a direção de Deus. E escreva nos comentários: eu escolho andar no Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, renove e te cubra com sua presença todos os dias. E nunca se esqueça, a minha paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Jesus está comigo em qualquer situação. Nos vemos na próxima oração. Até lá, receba o meu abraço em Cristo.